Hoje eu quero falar sobre adoração. Que tipo de adoração tem sido a minha e que tipo de adoração tem sido a sua? Deus tem aceito a nossa adoração. Deus aceita toda adoração que é dirigida a Ele. Nós precisamos prestar atenção para sabermos se Deus está aceitando a minha e a sua adoração. A Bíblia nos diz em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Por Deus ser Espírito, eu preciso adorar a Ele espiritual. Eu não posso ir a Deus de qualquer forma, porque Deus é Espírito e eu não posso ir carnal. Minha adoração não pode ser carnal. Eu não posso ir com os meus pensamentos carnais. Eu não posso ir com as minhas atitudes. Eu preciso buscar a Deus de forma espiritual. E eu indo a Deus de forma espiritual, eu encontro o querer de Deus, o que Deus se agrada. Então minha vida se molda ao querer de Deus. Deus diz também que Ele é a verdade. E por Deus ser a verdade, precisamos adorar Ele em verdade. Ou seja, minha adoração não pode ser falsa, não pode ser hipócrita. Eu tenho que ir adorar a Deus verdadeiramente. Muitas vezes estamos na igreja, estamos cantando um hino e não temos nem prestado atenção na letra daquele hino que ele está dizendo. Que palavra eu estou dizendo para Deus ou eu estou recebendo? Essa palavra, ela pode não ser verdadeira. Então, precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em verdade também porque Deus precisa ser adorado da forma que agrada a Ele, da forma que Ele, conforme assim diz o Senhor. Então precisamos adorar a Deus verdadeiramente da forma que Ele determina que seja. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 8, diz o seguinte: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja bem, aqui diz que, por mais que Deus receba honra pela adoração que ali é prestado, Ele não está aceitando aquela adoração. Porque aqui diz que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. É uma adoração falsa, não é uma adoração verdadeira. Então, quando a gente estamos adorando e alguém nos vê adorando, clamando o nome de Jesus, cantando louvores, essa honra é dada para Deus, porque ali está proclamando o nome de Deus, o nome de Jesus. Ele deixa de ser honrado? Não, ele está sendo honrado, mas a honra que estamos dando com os lábios, ela não é verdadeira no coração. Então Deus não está aceitando. Mesmo que Deus seja honrado, mas a minha adoração, Deus não está aceitando. E aqui diz por quê? Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então eu tenho que me aperceber se aquela adoração que estou prestando a Deus, ela tem preceito, ela tem ordenança, ela tem costume de homens, e não aquilo que Deus de fato requer e pede. Então eu preciso estar atento se é uma adoração conforme assim diz o Senhor, ou uma adoração segundo os preceitos, doutrinas e ensinamentos de homem. Isso é muito importante sabermos disso, para saber se Deus está sendo apenas honrado ou Ele está aceitando a minha adoração. Lá em Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 3, nos diz o seguinte: lá fala das primeiras adorações prestadas depois da entrada do pecado. Caim e Abel. Aqui diz a partir do versículo 3: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Então Deus aqui recebe duas adorações. E podemos dizer que as duas adorações foi aquilo que eles tinham de melhor. Mas, no entanto, Deus não aceitou a adoração de Caim, porque ela não era segundo assim diz o Senhor. Ela não era verdadeiramente. Porque a gente sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E como Caim escolheu levar do fruto
aquilo não representava Jesus e, portanto, não era verdadeira. Por mais que ele quisesse prestar aquela adoração a Deus, não foi aceito porque não era verdadeira. Então, se exige que prestamos culto a Deus de verdade, da forma que agrada a Ele. É interessante que depois disso, Caim irou-se e Deus oferece o perdão a Caim. Caim, se fizeres o que é certo, não receberás, não serás aceito, não será aceita a tua oferta. Mas Caim rejeitou. Caim escolheu ficar irado e perseguir a seu irmão. Daí por diante começou a perseguição do povo de Deus. A partir daí, o povo de Deus passou a ser chamado filhos de Deus. E os filhos de Caim passaram a ser chamados filho dos homens, ou filho da desobediência. E a gente vê em Gálatas, no capítulo Gálatas capítulo 4 e o versículo 29, diz assim: como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Aqui falando de Ismael e Isaque. O que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguia o que foi nascido segundo o Espírito, Isaque. E assim a Bíblia menciona perseguição ao povo de Deus todo o tempo, sem justa causa, só porque o povo de Deus escolheu obedecer a Deus. E aqui a Bíblia faz essa referência, uma alegoria de Ismael e Isaque, um filho da desobediência, o filho da desobediência de Abraão, um filho da promessa do Espírito, da obediência a Deus. E não é diferente. Sempre foi assim, o povo de Deus sendo perseguido. E não será diferente nas últimas páginas da história desse mundo. Nas últimas páginas também da Bíblia, em Apocalipse, fala de uma perseguição e agora com um decreto de morte para todos aqueles que escolherem obedecer a Deus, conforme assim diz o Senhor. Eles escolheram obedecer a Deus. Como diz a Bíblia, importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja o que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então aqui foi decretado morte para todo aquele que não aceitasse uma falsa adoração, para todo aquele que é conhecido como aqueles que obedecem a Deus. Antes disso, antes desse relato aqui, desse decreto, veja o que a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse também, uma página antes, no capítulo 12. Veja o que diz no capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui o dragão, Satanás, está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, obedecem a Deus, e aqueles que têm a fé em Jesus. O inimigo não está irado com outra coisa, ele está irado com aquele que obedecem a Deus. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, guardando os seus mandamentos e tendo a fé em Jesus. Eu pergunto a você, será que algum dia passou pela sua cabeça você ter inimizade ou não gostar de alguém porque ele se pareça ser obediente a Deus, porque, como dizem alguns, aquele só quer ser o santo? Nós precisamos ter cuidado por dois motivos. Em primeiro lugar, não devemos julgar. Em segundo lugar, talvez com esse pensamento, a gente possamos estar sendo filho da carne, filho da desobediência. E ainda mais, perseguindo, ou quem sabe ficando irado, com aqueles que são filhos da obediência. Precisamos ter cuidado. De que lado estamos?
Você é perseguido ou você persegue? Você tem obedecido a Deus? Você tem adorado a Deus da forma conforme assim diz o Senhor? Os que serão perseguidos nos últimos dias, eles serão perseguidos porque escolheram, importa obedecer a Deus do que aos homens. Que você fique com essa mensagem, que você seja escolhido, que você seja filho de Deus, porque a Bíblia diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu.